Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo isso. Se você está assistindo no replay, que sorte que deu para gravar a live. Salvar, né? Então, bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Conceição. Oi, Andreia. Evan, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Autossabotagem. Bom dia, Beto. Bom dia. Mais um pouquinho para as pessoas chegarem. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem e eu queria que vocês colocassem aqui como vocês amanheceram. Vocês estão bem? Enquanto as pessoas estão entrando, como é que vocês estão? Por que vocês se interessaram por essa live? Comenta aqui para mim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Yeah! E aproveita, chama pessoas para estarem na live que vocês acham que tem um autossabotador muito forte e precisa ouvir. Tem um aviãozinho aqui, ó. Manda para algumas pessoas para a gente ter mais gente vendo a live, distribuir melhor. E comenta aqui embaixo para mim o que chamou sua atenção nessa live. Você se identifica, Maria? Bom dia, Kevin. Vocês gostaram do post do perfil do sabotador? Oi, Maria, bom dia, bom dia, bom dia. Interesse para conhecer, Maria? Oi, Jaque. Então tá, bora lá conhecer esse autossabotador, né? Esse autossabotador. Amar, eu não me arrisco a falar, a tentar adivinhar seu nome, mas diz que com Covid e quarentena, nossa autoestima exacerbou a autossabotagem. Lindo e incentivador, o autossabotador. O post chamou atenção, os tópicos que você traz é sempre super importante para mim, eu fico muito feliz, que bom que eu posso ajudar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar o autossabotador. Não, brincadeira. O autossabotador tá por aqui mesmo, né? Autossabotagem é com você mesmo, Beto? Então vai ser muito legal, porque eu espero que vocês saiam dessa live com uma outra perspectiva sobre o autossabotador. Quem já me acompanha sabe que uma das minhas especialidades é mudar o foco das coisas, é olhar para as coisas de um ângulo um pouco diferente. E é o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou falar sobre como essa questão do autossabotador é uma autossabotagem com você mesmo, né? O autossabotador, ele aparece quando? Quando a gente entende ou quando a gente percebe que a gente fez uma coisa, mas queria ter feito outra. Que a gente, ao fazer alguma coisa, ou escolher alguma coisa, a gente gostaria de ter tido exatamente, talvez, o oposto do resultado que a gente teve ali. Ou a gente percebe que, por exemplo, em relacionamentos, né, com as meninas e também os meninos, eles, ou os meninos com ex, né, com a outra pessoa que você vai se relacionar, às vezes você escolhe pessoas que são difíceis, você escolhe, como se a gente pudesse escolher quem a gente namora. Pessoas que são difíceis. E aí a gente fala, nossa, tô me auto-sabotando, eu só atraio pessoas que são XPTO, que me dão problemas, que são difíceis, que
não conseguem conversar direito, que tem uma personalidade forte, ou que gosta de enganar, que não quer nada sério comigo. Isso nos relacionamentos. Na nossa vida profissional, muitas vezes a gente faz isso também. A gente escolhe ou entra em determinadas funções e carreiras que a gente percebe que, puxa, é mais difícil, por que eu sempre faço isso comigo? Eu estou sempre dando o meu melhor, mas eu nunca tenho um reconhecimento, então eu estou me auto-sabotando, né? Então o auto-sabotador, ele aparece no momento em que eu tenho uma ação e junto com essa ação eu tenho um resultado que não é exatamente aquilo que eu estava esperando e existe um padrão dentro dessa minha escolha, né? Ou eu escolho sempre pessoas que são mais complicadas, ou eu escolho, né? Sempre pessoas que são mais complicadas, situações mais difíceis. Então, o autossabotador, ele aparece quando eu percebo que existe um loop, que existe um refazer algo que me traz sempre um resultado que não é bacana. E aí eu falo, eu tô me auto-sabotando. Não é possível, né? Eu tô me auto-sabotando. Eu escolho, eu tenho atração por aquilo que me traz um resultado que é mais trabalhoso, é mais difícil, não é aquilo que eu quero, porque existe um padrão dentro de mim que sempre escolhe o mesmo caminho. Esse é o auto-sabotador. Aí a gente nomeia esse cara como auto-sabotador. Ei, Silvi, bom dia! Bom dia, já que apareceu aqui o Matheus. Concordam comigo que esse é o autossabotador? Alguém tem uma visão diferente do autossabotador? Que é esse cara que escolhe coisas sempre complicadas e sempre do mesmo jeito, né? Tem um padrão, um jeito de você se relacionar que se repete. Ei, Fê! Olha o Felipe aqui. Bom dia, Silvi. E esse padrão a gente nomeia dentro da gente como uma pessoa, uma entidade qualquer, entidade entre aspas, né? Assim, um personagem que a gente chama de autossabotador porque ele está sempre fazendo a mesma coisa e não ajuda você a sair do loop, da repetição das coisas que você escolhe, entende que é bom para você, entende que não é bom para você, mas você não consegue fazer diferente, né? Muito bem. Só que existe um probleminha. Sempre existe um probleminha, senão a gente não tinha história para contar, né? Eu também me auto-saboto, ali já tá falando. Concordo. Oi, Nai! Concordo, Rô. Tudo bem, Nai? Oi, Soraya. Só que existe um probleminha. Esse probleminha é o seguinte. Na natureza, não existe absolutamente nada que não seja não exatamente para o bem, mas que não tem uma função. Não existe absolutamente nada que não tenha uma função na natureza. Tudo tem a sua função. Claro, o autossabotador está aqui para que você aprenda a lidar com isso. Não, não é isso que eu quero falar, né? Não é sobre o quanto as nossas próprias mazelas e problemas ou alegrias têm a ensinar para a gente, né? Mas se o autossabotador existe, se existe um padrão, esse padrão tem uma função, que talvez não seja agora e eu tenho certeza que não é de agora, já que existe um padrão. Esse padrão foi construído lá atrás. E construído lá atrás para quê? Qual a função disso lá atrás? A função disso lá atrás foi você sobreviver. E aí, eu não estou falando com os lamarquistas da sobrevivência e da adaptação dos mais fortes. Eu estou falando da nossa capacidade humana, né, de poder ler o nosso ambiente e responder a ele emocionalmente. Vou repetir. A gente tem a capacidade, por conta de uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, de ler
o córtex pré-frontal não lê, mas ele analisa os dados que acontecem quando a gente recebe informação do ambiente. Essa análise de dados faz com que eu tome decisões para que eu possa me adaptar àquela situação emocional que ali está acontecendo. É por isso que nós, seres humanos, somos os seres mais adaptáveis desse planeta. Bananeira não nasce no Alasca, só nasce em regiões tropicais. Urso polar vive no Polo Norte, né? Os pássaros da floresta amazônica vivem na floresta amazônica. Eles não vão viver na floresta negra na Alemanha. Então, todas as espécies têm um ambiente no qual elas se adaptaram melhor. Se adaptaram, entre aspas, né? Assim, elas sobreviveram melhor, então por isso estão adaptadas a viver naquele ambiente. Vou extrapolar. Nós, seres humanos, se formos para Marte, lá a gravidade é diferente, o nível de oxigênio é diferente, tudo lá é diferente. Então, a gente vai precisar de muita adaptação do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está adaptado a viver aqui na Terra, numa gravidade de 9,8 metros por segundo, está adaptado a viver num nível de oxigênio XPTO, com nitrogênio, concentração de nitrogênio XPTO. Então, os nossos órgãos todos estão adaptados a viver neste ambiente. É claro que a gente trabalha muito para manter o pH, né? O nosso corpo trabalha bastante para manter o pH do nosso sangue, os níveis de oxigênio, a distribuição de oxigênio para as nossas células, enfim. E em Marte, a gente vai ter que fazer um novo jeito. A gente vai se adaptar de uma outra forma, talvez com tanques de oxigênio, peso no pé, sei lá, eu não sei exatamente, mas é dessa adaptação que eu estou falando. Só que nós, Homo sapiens, nós conquistamos, a gente pode viver do Polo Norte até o Polo Sul, habitando todo o espaço da Terra. Por quê? Porque a gente tem um córtex pré-frontal que permite que a gente construa nossas roupas, que a gente construa nossas casas, que a gente construa nosso jeito de transportar. A gente não precisa estar buscando a nossa alimentação, a gente adaptou para que a alimentação chegue até a gente. Então, isso tudo foi feito com o nosso córtex pré-frontal. Ele não faz só isso, ele também nos adapta às questões emocionais. Então, vamos lá. A gente está lá eu sempre esqueço de falar, como fala aquela região em português, sempre vem o Middle East para mim, lá no Oriente Médio. No Oriente Médio a gente tem muito conflito, muita guerra, muitas coisas acontecendo lá. Aí a gente olha para os israelenses que estão lá e fala assim, cara, esses caras não param de lutar com os árabes, eu não conseguiria viver lá. De repente um ônibus explode, de repente acontece alguma coisa, ou se vou viver em Paris, os caras tem terrorismo, né? A gente olha para isso e fala assim, nossa, difícil viver naquele lugar. Eu acho que eu não conseguiria, né? Mas quando a gente passa a viver lá, a gente se adapta àquelas questões ambientais. E eu não estou falando só de lá, né? Travou, voltou. Voltou? Põe aqui para mim se voltou. Enquanto isso, a Mar disse aqui, ó, a autossabotagem pode iniciar por motivos emocionais e pode virar um vício, um padrão de comportamento. É disso que a gente está falando. E a autossabotagem, ela não começa como ela não começa um motivo emocional, né? Ela não começa como autossabotagem, né? Fica aqui comigo. Voltou, gente? Me conta aqui. Tá, beleza. Então, vamos lá. Silvia Burdi diz que sim. E a gente não precisa sair do nosso ambiente, sair do Brasil e viver lá no Oriente Médio para a gente poder se adaptar. A gente se adapta aqui. Então, se você viveu numa casa, né, onde você tinha harmonia na casa, aí você se casa com uma pessoa
ou junta, sei lá, qualquer coisa, você casa com alguém que que começa a ter um comportamento difícil, bebe, por exemplo. E quando bebe fica agressivo, ou nem fica agressivo, mas bebe e perde o contato com você. Você se adapta a isso, muitas vezes, porque você gosta, porque você quer ajudar, sei lá, por uma série de questões, e você se adapta a esse novo jeito de viver. Você nasceu num berço de ouro, sei lá, né? Você nasceu com possibilidades, seus pais trabalharam muito, seus avós, e você recebe uma herança, e você está vivendo naquele espaço. De repente acontece alguma coisa, você perde tudo. Você não vai morrer por isso. Você vai se adaptar ao seu novo padrão de vida. E vice-versa, você está vivendo aqui e de repente você ganhou na Mega Sena. Uau, seu padrão de vida pode mudar muito e você se adapta a esse novo padrão de vida. E você se adapta às questões emocionais. É dessa adaptação que eu estou falando. Né? Você mora aqui, entrou na faculdade sei lá, no Alasca, em Quebec. Puta lugar frio, desgraçado. Você vai se adaptar àquilo. Né? Você vai se adaptar ao espaço com menos sol, com menos tempo de dia, enfim. E você se adapta também às questões emocionais. E é essa adaptação que aconteceu lá atrás que faz com que você pavimente esse comportamento no seu sistema neurológico. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá, o nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele ele apareceu para que a ponta do dedão do meu pé pudesse saber o que está acontecendo na ponta do meu cabelo. E essa mensagem, ela precisa acontecer e ela acontece no sistema nervoso. Só que o sistema nervoso, imagina assim, você destruir a sua casa e ficarem só os fios de eletricidade e os canos de água, tá bom? Os canos de água são os vasos sanguíneos, os fios de eletricidade são o sistema nervoso, beleza? Esse sistema nervoso, ele é muito fino. Se a gente pudesse jogar uma substância que eu pudesse ver somente o meu sistema nervoso, você veria o meu corpo inteiramente, porque existem ramificações muito pequenas, muito finas do meu sistema nervoso. Então, meu sistema nervoso, ele preenche completamente o meu corpo, tá bom? Porque em cada milímetro da minha pele, eu tenho o sistema nervoso para receber informação da temperatura, do toque, do ar. E essa informação chega até o meu sistema nervoso central, que fica dentro da minha cabeça, teoricamente muito bem protegido, e eu analiso essa questão, interpreto para eu poder me adaptar. Puxa, a temperatura caiu, eu tô com frio, vou me esquentar, né? A temperatura subiu, eu tô com calor, vamos tirar a roupa. Enfim. A Lígia tá falando que tem um museu que dá para ver isso. Exatamente, né? Assim, a gente tem, inclusive, exames que dão para ver isso, né? Todo esse sistema nervoso que é um desenho de um corpo humano. E esse sistema, obviamente, ele tem caminhos, né? Assim como a gente tem as nossas ruas no mundo para a gente se movimentar, rota de avião para a gente não bater. Existem caminhos certos para essa informação seguir. E esse caminho, ele não está pronto quando a gente nasce. Eu tenho a estrutura do sistema nervoso, mas os caminhos, em que lugar do cérebro essa informação vai chegar, como ela vai chegar, com que rapidez, eu vou construindo à medida em que eu vou me relacionando com o mundo. Então, se eu nascer e ficar de olho fechado o tempo inteiro, provavelmente eu não vou conseguir enxergar. Quando eu abri o olho, fiquei de olho fechado durante 20 anos da minha vida. Fechado, literalmente. Quando eu abri o olho, eu não vou conseguir reconhecer as coisas, porque não existe um caminho neurológico que eu construí.
Fica claro isso, gente? Né? Fica. E isso não acontece só com a visão, tá bom? Isso acontece com as minhas percepções no mundo. E a gente tem a capacidade de olhar para o outro e reconhecer movimentos muito pequenos da face, reconhecer o tom de voz, reconhecer os movimentos e reconhecer o mood, o temperamento, o jeito, o humor que está aquela pessoa naquele momento. Através da face, só isso, mais nada. É uma levantada de sobrancelha, um franzir, um tá sério, é um tá sorriso, e esse sorriso pode ser diferente, né? Enfim, a gente reconhece. Quando a gente reconhece, a gente fala assim, ih, cara, Você já não aconteceu isso com você? Você entrou num lugar e falou assim, ixi Maria, hoje o negócio não tá bom aqui não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Você fica mais quietinho, resolve que você vai embora. Hoje aqui o clima tá pesado, né? E aí você vai, não, vou embora, né? Não tô afim de lidar com isso. Você fica mais quietinho, você toma mais cuidado. Não é assim, né? E aí, então, sim, dá para construir caminho novo, é sobre isso que a gente vai falar. E como a gente constrói caminho novo, esse é o grande segredo que vai acontecer daqui a pouco. Fica comigo, Fernanda. E esse caminho, a gente vai construir nesse caminho sem mesmo a gente saber. Não é um caminho cognitivo. A cognição a gente começa a construir só aos 7 anos de idade. Quando eu começo a entender que B mais A dá BA, que 2 mais 2 são 4, que 1 mais 1 é 2. Eu começo a desenvolver a minha capacidade de pensar cognitivamente só depois dos 7 anos. Até lá, eu estou captando informação do mundo e sabendo como é que eu sobrevivo aqui. Né? Em termos de buscar comida, em termos de o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que fazer para o outro me alimentar, em termos de quando é que eu posso, o que eu preciso fazer para me aconchegarem, para me darem proteção. A gente vai se adaptando a isso e construindo esse caminho. Construindo esse caminho através da construção de uma baía de mielina em volta dos fios, é como se a gente isolasse esse fio, né, a nossa célula nervosa, e com isso dá para ser mais rápida a informação. A gente constrói a partir das sinapses, eu coloco mais sinapses em alguns neurônios e menos em outros, então eu vou construindo essas estradas, essas ruas e avenidas dentro do meu sistema nervoso central. E não sou eu, desculpa, do meu sistema nervoso, não só o central. E não sou eu quem construo, isso precisa ficar muito claro para vocês. Quem constrói, quem molda, quem modela, quem exatamente dá o shape, dá a forma do meu sistema nervoso, é o ambiente no qual eu me encontro. Ah, ferrou, Roberta. Exatamente. É o ambiente no qual eu me encontro. Ferrou. Você não tem nada para fazer sobre isso. Até você ficar grande, até você começar a entender isso e poder construir caminhos novos. Ficou claro isso, gente? E esses caminhos, eles são, mais tarde, nomeados por nós como autossabotadores. Como o autossabotador. Por quê? Porque ele reforça um comportamento, ele faz que eu responda, ele constrói uma reação que é comum, que é a mesma sempre. Por quê? Porque eu não estou usando mais o sistema nervoso. E isso acontece por quê? Porque, vem cá, quando você aprende a andar, a ler, a dirigir, você lembra do que você está fazendo? Muitas vezes você dirige, vem para sua casa e nem sabe que caminho você tomou. Quando você vê, você está em casa. Por quê? Porque se torna automático, se torna autônomo, porque senão a gente ia ficar louco de pensar em todas as coisas o tempo inteiro. Nosso sistema ele foi criado
né? Assim, ele foi. A gente tem o privilégio de poder fazer tudo autonomamente, de forma autônoma, para que a minha cabeça possa viajar, possa ficar pensando na poesia que eu vou escrever, no encontro que eu vou ter, na viagem, na minha aposentadoria, seja lá o que for. Isso acontece a vida toda, Lígia. A Lígia está perguntando se isso acontece antes dos 7 anos ou a vida toda. Acontece a vida toda. Mas até os 7 anos, esse é um movimento muito mais forte. É o que dá o fundamento, né? Até os 3, constrói todos os pilares do seu comportamento, né? E aí, como é que a gente muda isso? Bom, primeiro, então, este é o autossabotador. E por isso eu digo que autossabotagem não existe. Não existe um autossabotador em você que quer o seu mal, que quer que você se aprenda com as lições que você tem para aprender, ou que você fique se autossabotando o tempo todo. Não existe isso. Existe a sua reação, a sua falta de atenção, a sua ignorância para com os seus próprios processos e você mesmo. Então, não é o autossabotador. É a sua dormência, é a sua incapacidade de permanecer acordado e fazer escolhas no momento presente. Sim, o padrão vai estar lá. O fato de você estar aqui presente não vai fazer com que você perceba que, ufa, então eu vou mudar esse caminho está mudado. Não, não vai estar mudado, porque isso é uma escolha a todo momento. Quando você nomear autossabotador, eu gostaria que você trocasse a palavra por reação. Eu estou dormindo no banco do passageiro da minha própria vida. Porque eu estou permitindo que o meu sistema responda de forma autônoma às questões que estão acontecendo comigo. Percebem? Que diferença isso faz? Eu pergunto para você, que diferença isso faz para você quando você ouve isso e não tem um autossabotador? Porque um autossabotador é um cara do mal, entre aspas, né? Ele é um cara que faz você repetir coisas que você não gosta e que você não quer, que não são boas para você. E quando você olha para ele e fala, ele não é um autossabotador, ele é uma reação que foi construída em mim e eu estou reagindo porque eu não estou presente, muda toda a coisa. Você não precisa lutar com ninguém, você não precisa confrontar ninguém, você só precisa estar com você, presente. Não existe uma luta, existe uma entrega, existe inclusive um agradecimento, porque foi esse padrão que trouxe você até aqui. Percebe? A gente muda a relação com as coisas que a gente mesmo viveu. E não foi a gente que construiu, não foi você quem construiu esse autossabotador. Esse autossabotador apareceu na relação com o mundo. Pô, o mundo é culpado. O mundo e a natureza fez com que você se adaptasse a isso. E ao se adaptar, você pôde sobreviver. Você pôde chegar até aqui. Você pôde se proteger do jeito que deu para você chegar até aqui. Agora, você tem a possibilidade de poder se centrar, se perceber e mudar isso. Mudar isso como, Roberta? Estando presente. Como é que eu mudo isso? Me perguntaram. Você muda isso prestando atenção em você nesse momento agora. Em vez de ficar olhando para as suas histórias de autossabotagem. Em vez de olhar para o autossabotador e ficar, nossa, esse autossabotador, como é que eu entendo ele? Como é que eu o entendo? Como é que eu compreendo? Como é que eu o controlo? Como é que eu me livro dele? Né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta no Stories e apareceu muito isso, né? Por que você me escolheu? Por que sou eu? Por que comigo? Vai embora, eu não quero mais saber de você, já deu, chega, não interfere mais na minha vida. Cara, isso não vai ser jeito, porque o seu corpo, ele está entendendo que ele está fazendo o melhor para você. Ele está fazendo o melhor para você, porque ele está repetindo uma coisa que deu certo, ele está
fazendo o melhor porque você está dormindo, percebe? Né? Quando você bebeu na festa, sei lá, foi encontrar os amigos no casamento, whatever, você bebeu, e aí tem um amigo seu que não bebeu e que resolve dirigir o seu carro, você nem sabe para onde você está indo, porque você deixou na mão do automatismo, do automático, daquilo que já foi construído, do seu corpo tomar conta de você. E ele faz da melhor maneira que ele pode. Mas ele não tem esse automatismo, não usa o córtex pré-frontal, não está automático. Para você usar o córtex pré-frontal, você precisa estar acordado. E para você estar acordado, você precisa estar presente. Você precisa perceber, e demora só uma respiração. Você precisa perceber isso aqui, nesse momento agora, nesta respiração aqui. E é só isso. Que de tão ridículo parece difícil pra caramba. Porque você para uma respiração, já deu uma respiração e não cheguei onde é que eu queria chegar. E pronto, desisto, porque a meditação não é para mim. Esse negócio é muito complicado. E a ideia é você permanecer, porque você continua respirando. E é essa respiração aqui, e mais essa, e mais essa, e mais essa. Percebe? E no momento em que você começa a fazer isso... Desculpa, gente. Tudo muda. A sua relação com as suas reações muda. E aí você pode escolher diferente. Simples assim. Pergunta? Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. É muito incrível isso, né, André? Eu também acho, assim. Toda vez que eu descobria, ou descubro ainda, um padrão e um jeito do sistema nervoso funcionar, eu falo, uau, esse negócio é muito incrível, é muito perfeito, né? É muito perfeito. Então, eu, né, nesse momento sempre agradeço e é um jeito de eu ficar mais presente, né? Porque a poesia, ela tá em mim, em cada momento disso, né? Quão incrível é esse negócio. Cara, que fenomenal! E isso me traz uma gratidão e um pertencimento. Mas eu queria convidar vocês para a gente fazer literalmente 2 minutinhos de uma respiração. Para vocês poderem, com tudo isso que vocês ouviram, poderem reconhecer isso no seu corpo, né? O seu corpo, ele é a sua bússola sempre. Ele é o veículo no qual você experimenta a vida. E ele está desenhado pela natureza, ele vem sendo desenhado por milhares de anos. E isso faz toda a diferença, porque você pode confiar nele. Ele vai te mostrar o caminho, se você estiver conectado. Se você estiver conectada, se você estiver presente para ele. Se você puder ouvi-lo. E para isso você precisa de uma conexão. E a conexão não é profunda, não é uma transcendência, não vai demorar 10 milhões de anos. Não, ela já está aqui. Neste momento. Com a sua inspiração e a sua expiração. Com a experiência sensorial de ter um corpo. Que seu corpo não é só um produtor de energia para os seus pensamentos, como no Matrix. Ele é
a sua possibilidade de sentir o mundo, de percebê-lo. E ele vai te dar a informação mais precisa que existe. As interpretações que existem na cabeça, nos seus pensamentos, nas suas crenças, elas são fatias, cortes da realidade. Então veja se for possível para você perceber o seu corpo como um todo. Dos pés à sua cabeça. E literalmente ser avatar de si mesmo. Incorporar toda a sua atenção no seu corpo. E você pode encontrar desconfortos. Não fuja deles, porque são eles que fazem você dormir quando você foge. E também não enfrente-os, mas simplesmente os perceba. Note que eles estão acontecendo. E nesse momento, talvez você possa notar como eles estão acontecendo e deixar o porquê um pouquinho de lado. Porque o porquê não nos leva a lugar nenhum, a não ser ao entendimento mental, cognitivo, teórico sobre a situação. E o como é a experiência sensorial. Muito obrigada por sua prática, por sua presença. E que sejamos todos plenos. Vou abrir para perguntas agora. Me conta se você tem dúvida. Pode ser aqui, pode ser... As questões também estão abertas. Estímulo para o córtex, exercício, prática de mindfulness Tati. Existe como colocar o córtex pré-frontal para funcionar de forma automática? Não, Nai. Não. A Nayara perguntou se existe como colocar o córtex pré-frontal para funcionar de forma automática. Não. Ele até funciona automaticamente quando a gente interpreta e julga as coisas, né? Julga no sentido da interpretação. Mas toda vez que você não está na direção do córtex pré-frontal, você vai fazer bobagem, entre aspas. O bobagem, né? Assim, tipo, bobagem no sentido de fazer alguma coisa que talvez... Não é bobagem, desculpa. Você vai fazer coisas automáticas. A Lígia falou, o jeito é praticar e se observar. Exatamente. Daqui a uns 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter um capacete que vai colocar a gente nesse estado, né? Como a gente hoje tem medidor de glicemia e os oxímetros da vida, né? Daqui a pouco isso vai estar incorporado no nosso próprio corpo. E a gente vai poder estimular o córtex pré-frontal sem tanto esforço, vamos falar assim. Não sei se vai ser bom, porque a ideia é você estar presente, né? 1415 chegou. Eu cheguei atrasada, a live vai ficar gravada? Eu vou gravar a live, vou salvar a live. Se eu conseguir salvar, às vezes o Instagram dá um pau.
mas eu vou deixar aqui, tá bom? Muito obrigada, eu é que agradeço todo mundo. Alguma pergunta? Mais? Se não, a gente encerra essa live. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Terça-feira que vem a gente tem uma nova live. Amanhã tem um podcast saindo novinho, um episódio novo no forno, que eu vou falar sobre frustração. Você acredita que algumas técnicas tipo EFT funcionam? Eu nunca experimentei, Lígia, o EFT. Não sei nem o que é, na verdade. Então não consigo te dizer. Eu é que agradeço, Fê. O seu trabalho é muito importante para as pessoas. Obrigada, Tati. É importante para mim também. Eu que agradeço. Você é linda, obrigada. Eu vou começar a ficar vermelha. Eu que agradeço, Andréia. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham um super dia. Vejo vocês semana que vem. E que sejamos todos plenos. Tchau, tchau.